Nosso estudo nesta noite, semeando hoje para a colheita de amanhã. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Na minha Bíblia tem como título o proceder fiel dos Tessalonicenses nas tribulações. Diz assim a palavra do Senhor: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, e que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, diga amém, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade, assim como em verdade é palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente naqueles ou em vós os que credes. E quem crê, diga amém. Que essa palavra abençoe e fale cada coração. Vamos orar, vamos pedir ao Pai revelação em nome de Jesus. Pai santo e bendito, nesta noite te pedimos mais uma vez sabedoria, para que o Senhor possa nos capacitar, nos ensinar, que essa palavra venha do teu trono. Nós vamos falar sobre um tema muito sensível, Senhor, sobre semeadura, sobre colheita, seja ela no proceder, seja ela no agir, seja na vida financeira. Então que nesta noite não permitas que eu fale nada de mim mesmo, mas que venha do teu coração para alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Portanto, ó Deus, fala-nos segundo o teu querer e tua vontade, no nome de Jesus, para a tua glória, e a igreja do Senhor diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus, faltam no dia de hoje em que nós estamos aqui na igreja, não sei o dia em que alguém está me assistindo na internet, mas nesse momento, nesse horário do culto, 19h20, desse 14 de dezembro de 2025, faltam 17 dias para nós encerrarmos o ano de 2025. E eu tenho falado nesses últimos domingos que seria muito fácil eu pegar aqui versículos aleatórios, versículos de promessas, versículos que levantam a nossa fé, que mexem realmente com o nosso coração, com o nosso espírito, jogá-los aleatoriamente aqui e depois começar a dizer, diga amém, diga glória a Deus, Deus vai fazer, e Deus. Seria maravilhoso, a gente ia sair lá em cima, a gente ia sair com um astral maravilhoso, Viviane? A gente ia sair com a dopamina, com a adrenalina, a gente ia sair daqui cheio da glória verdadeiramente, tanto da glória de Deus quanto de fé. Mas poderia chegar lá fora e depois você dizer assim para mim, bom, o pastor, ele me passou toda a teoria, mas como que vai acontecer isso na prática? Ainda há pouco nós falamos aqui, que há um versículo bíblico, onde o Senhor diz, que nós mostramos no nosso momento financeiro, a Isaías 1, 19 e 20, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então, você quando lê esse versículo, você entende que nós temos o direito de termos o melhor da terra. Temos ou não temos? Quem aqui crê que tem, diga amém. Então, eu e você temos o direito de ter o melhor dessa terra. Estou pregando bênção ou não estou pregando bênção? Sim, só que entre a palavra e a realidade de comer o melhor dessa terra, tem ali o me ouvirdes. Se quiserdes querer o melhor da terra, todos nós queremos. Mas ele disse, se quiserdes e me ouvirdes, então comereis o melhor da terra. Então, entre a promessa até chegar a bênção nas mãos, nós temos aí que ter um procedimento. Nós temos que ter uma atitude. E esta igreja é uma igreja que prega bênçãos, mas ela ensina como você chegar a estas bênçãos. Porque se você estiver com a sua Bíblia aberta, não estiver apenas acompanhando pelo telão da igreja, eu repito que o título
deste versículo 13 de 1 Tessalonicenses 2, na minha Bíblia, que é versão revista e atualizada, ela tem como título assim: o proceder fiel dos tessalonicenses nas tribulações. Gente, só com esse título aqui eu poderia fazer uma pregação. Aí para o diácono Gileade, para o João Vitor, né, que estão começando a encaminhar na pregação dentro da igreja, né, só em você ler esse título aqui, você já poderia fazer, se fosse o caso, uma mensagem. Porque quem é que se mantém fiel em meio a tribulações? Nós estamos aqui numa época de casamentos que estão para acontecer entre os jovens da nossa igreja, né? Então, se você que está me assistindo aí na internet quer casar, é para cá. Vem para cá que tu casa, né? Vem para cá que você casa, né? Então, quando a gente fala de casamento, quando a gente fala de união, o dia da festa do casamento é um dia esperado por todos, é ou não é? Não é um dia esperado? Não só pelo casal, não, é um dia esperado por todos. Sábado agora, o próximo sábado, nós temos um casamento no Rio, né? E a gente lá em casa não está falando de outra coisa, de roupa, disso, daquilo, né? Então nós temos um casamento no sábado para nós irmos. Não somos nós que vamos casar, mas nós estamos vivendo todo esse casamento, né? Então o dia do casamento é maravilhoso. Para o crente, então, né, para o homem crente, então, é o que ele está esperando há tanto tempo, né? Então aquela noite, Josimar, né? Aquela noite, eu me recordo que eu me casei de manhã e eu estava olhando até o final da tarde, todo mundo ainda lá na minha casa lá, até que eu falei assim: gente, vocês não vão embora não? Né? Eu falei: olha, vocês não vão. Cara, eu estou há 3 anos esperando esse dia aqui, né? Aí quando todo mundo foi embora, porque no namoro você empurra um ou outro, né? Para com isso, Deus está vendo. Teu pai não está, tua mãe não está. Teu pai não está vendo, mas Deus está vendo. Teu pai não está vendo, mas Deus está vendo, né? Deus está vendo. Aí no dia em que Deus está vendo e você pode, aí você fala assim: o que o casado faz, né? Você faz assim. E aí você pensa nisso, o casamento. Então, nesse dia, pastora Renata, que foi o dia da festa e que eu mandei todo mundo embora, né? Não foi um dia bacana? Não foi um dia legal? Foi um dia de festa, de alegria. Ganhamos presente, ganhamos dinheiro, ganhamos aquilo tudo, né? Aquela alegria, aquela felicidade. Mas já são 25 anos. E quantos momentos difíceis nós já passamos, né? Momentos difíceis passamos. Momentos de enfermidade em que ela ficou acordada comigo de noite, em que eu fiquei com ela, em que nós ficamos com desses dois aqui, um segurando um e o outro segurando o outro. Aquele dia era dia de festa, Renata? Quando a gente pegava o Gileade, pegava assim, olha, seu neném, Pamela, foi igual o Gileade, aí segurando o Gileade, segurando a mãozinha dele, vinha assim, a mãozinha vinha, aí a mãozinha dele segurava na minha boca. Aí ele ficava assim, ruxando, e eu, nananã, e a mão dele fazendo assim na minha boca. Quando ele ia dormindo, aí ele dormia na mãozinha dele, Pamela, ia descendo, aí eu pegava a mãozinha dele, botava assim, olhava para ele, bonitinho, dormindo, aquele bochechão, carequinha, aí eu pegava, dava para a mãe. Aí eu passava, isso já desde meia-noite, já era 3h40 da manhã, Josimar. E aí pegava o Josimar não, o Gileade. O Josimar também, com aquele nenenzinho, botava rapadura. E aí pegava o Gileade assim, sacudindo. Olha para você ver como é que é maravilhoso. Aí pegava a Gileade, vinha no colinho, aí eu abria o mosquiteiro, colocava. Aí fazia assim. Quando botava no berço, que a gente saía, fechava o berço, depois de 3h40, a gente vinha... Olha, Selma, olha, é por isso que a gente se arruma. É por isso que você não deixa filho com ninguém, meu amigo, porque, né? Renata já vinha, olha, eu vou pegar... Não, Renata, é um bebezinho, né? Então, nesses dias, gente, não era dia de festa. Era dia de problemas, era dia de tribulações. Então a vida, ela tem tribulações.
Aí o problema depois, espero que não, aí quando o pai está velho, aí liga para a Rebeca, Rebeca, vai cuidar lá do velho, aí vai cuidar do velho, já lá, Rebeca, né? Gileade, vai cuidar do velho, né? Então, a vida, ela nem todo dia são festas, ela tem tribulações. E aí eu pergunto, como ser fiel no meio das tribulações? Talvez hoje você tenha chegado aqui e você diga assim, pastor Marcelo, eu sou fiel dizimista, eu sou fiel na igreja, eu venho nos cultos, eu estou aqui, mas nesse momento eu estou passando um momento difícil. E aí a minha pergunta é, para quem é dizimista, todos os meses são flores, gente? Todos os meses são flores, todos os meses você guarda 5 mil reais na sua poupança, você guarda 50 reais, eu falei 5 mil lá em cima, quando é uma luta para guardar 50, é ou não é uma luta para guardar 50 reais? Para guardar 50 reais é uma luta, então nem todos os dias são flores. Então o casamento nem todo dia são flores. Ser papai de um bebê nem todo dia são flores, não é todo dia que ele está cheirosinho. Ontem a minha irmã, que agora é vovó de primeira viagem, ela falou assim, é a melhor coisa do mundo, porque a neném vem para mim cheirosinha, bonitinha, gostosinha, eu beijo, eu cheiro, eu brinco, dou chocolate, na hora que chora ou está com a caquinha, eu pego e entrego para a mãe. Então, tudo aquilo, aí ó, aqui já olhou, é verdade. Então, na hora da caca, entrega para a mãe, entrega para o pai, né? Agora, ser vovó já é algo melhor, né? Então, nem sempre você, tem um bebezinho, ou ser casado, são flores, tem os momentos da dificuldade. E aí, quando o pastor, o padre, seja lá quem for e fala, ser fiel no momento bom, da alegria, da fartura, e no momento da doença, no momento da enfermidade, no momento das dores, no momento da falta de dinheiro, e aí? E a mesma coisa, então, agora eu trago para a mensagem, e com Deus? Você só é fiel a Deus quando Deus te dá? O que é a gratidão? Uma das coisas que mais movem o coração de Deus é alguém grato. O diácono Gileade falou isso aqui ainda há pouco, né? Ele falou sobre o cego de Jericó, que o Senhor o curou, tirou da escuridão, tirou da cegueira, e o que ele fez depois? Ele voltou para casa? Não, agora eu vou aproveitar a vida, já que eu estou enxergando tudo. Não, meu amado. Ele seguiu o Senhor. E você vê aqui que o apóstolo Paulo, ele dá então ali o segredo, ele fala, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Então diga graças a Deus. Graças a Deus, incessantemente, é que tendo voz, aí que às vezes a pessoa fala, eu não creio na Bíblia, porque a Bíblia, ela foi escrita por homens, a própria Bíblia diz que ela foi escrita por homens, ela diz aqui, e tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens. Por que ele falou assim? Porque o homem escreveu, mas isso que foi escrito não é dos homens. Então ele diz, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então você passa a descobrir o que? Quando você coloca a fé nessa palavra, que a palavra não é humana, a palavra é de Deus. Ela é humana para quem não crê. Então, quando você traz essa palavra e você coloca ela como uma regra de vida, porque você vê esse pessoal, não, mas isso aí foi escrito por homens. Meu amado, a gente ensina, a gente prega, vai receber quem é da fé, quem não é, não vai receber. Então, às vezes você está falando, uma hora dessa, num domingo de calor, você podia estar agora numa sorveteria, poderia estar agora na praça, poderia estar andando no trenzinho em Cabo Frio, uma hora dessa você está dentro da igreja. Talvez alguém diga, poxa, mas você tem que ir para a igreja todo domingo à noite? Tem, meu amado. Tem. É o quê? Quem falou? É verdade, João. Amém que nós estamos indo. Né? Talvez alguém diga isso para você. Poxa, João, você tem que sair correndo do teu futebol, do teu trabalho. Você tem que ir para a igreja? Tenho. Por quê? Por que o João crê? Porque ele nasceu para isso. Então ele crê na palavra. Ele recebe a palavra.
Então há outros que não recebem, eles entendem como palavra humana. Mas quando a gente olha para essa palavra, a gente não pode dividir. E eu digo sempre isso quando eu prego aqui sobre semeadura, sobre dízimos e ofertas. Nós temos a maioria das pessoas da igreja de Jesus de uma forma em geral, não estou falando da nossa, mas da igreja de Cristo em geral, elas dividem aquilo que elas creem e aquilo que elas não creem. Aquilo que elas praticam e aquilo que elas não praticam. Então, se nós cremos, nós temos que crer na palavra por completo. Tenho que crer na palavra de salvação. Eu tenho que crer na palavra de cura, de restauração, de regeneração, palavra que nos leva aos céus, palavra de conduta dentro de casa, como marido, como esposa, como pais, como filhos. Nós temos que seguir todas essas regras. Mas por que grande parte da igreja não segue a regra financeira determinada por Deus? Ah, pastor, eu não sigo, sabe por quê? Porque eu não confio no homem, sabe, pastor? Eu não confio no homem, porque se o homem coloca a mão no dinheiro, com tantos escândalos que nós vemos aí, sim, amados, infelizmente, às vezes no meio da igreja, não só na igreja de Jesus, mas até na igreja evangélica, na igreja católica, no espiritismo, seja lá onde for, sempre tem boas pessoas e más pessoas, não é verdade? Assim como em qualquer função, como qualquer profissão, até na sua profissão. Pensa agora você está aqui sentado, você vai pensar, além de você, faz esse esforço agora, além de você, você vai pensar em duas pessoas, uma que você reconhece, que trabalha muito bem, como você, e outra que você sabe, desculpa a expressão que eu vou utilizar, não é para cortar do YouTube, nem para você correr, que é pilantra na tua profissão. Alguém conhece aqui, alguém que é um exemplo na tua profissão, levanta as mãos. Se você conhece, você fala, cara, esse aí é show. Agora eu vou fazer a mesma pergunta. Você conhece algum pilantra na tua profissão? Vários. Vários. Aí eu te pergunto, porque tem pilantra na sua profissão, a sua profissão não presta? Não é ótima? Não é ótima? Porque assim como você, existem boas pessoas. E se eu te disser que grande parte das pessoas que estão na igreja de Jesus, elas não dão por causa dos pilantras? É verdade. Aí as pessoas não dão, João, por causa dos pilantras. Então, mas na verdade a pessoa, aí a gente entra numa outra história. Quando você quer se separar de alguém, quando você não quer fazer o certo, quando você não quer cometer o que é certo, se você estiver procurando uma desculpa, você vai encontrar. Você vai encontrar uma desculpa para você sair do seu casamento, você vai encontrar várias desculpas para sair dessa igreja, você vai encontrar várias desculpas para sair do seu trabalho. Se você for procurar, você vai encontrar. E a mesma coisa para não seguir as regras de Deus. Você vai dar um monte de motivos. Você vai dar um monte de motivos. Por exemplo, qual é a coisa mais clássica que existe dentro da igreja quando alguém adultera? Qual é a coisa mais clássica que você escuta falar? Alguém lembra de alguém que já cometeu isso? Cometeu, faz assim, aí a pessoa caiu. Seja no namoro, seja no noivado, seja no casamento, caiu. A culpa é de quem? Tu lembra? É do diabo. A culpa é do diabo. Por quê? Porque as pessoas, elas não assumem. Ela quer dizer, gente, foi minha fraqueza, eu errei, tudo bem, eu ouvi Satanás, mas ela foi o quê? Foi a minha fraqueza, fui eu que falhei, fui eu que errei, ainda que ele tenha soprado, mas a culpa foi minha. Por que as pessoas não assumem a culpa? Ela diz assim, não, eu não abençoo a igreja, porque dentro da igreja tem muito pilantra, porque acontece, não, é porque a pessoa ela quer uma desculpa, para ela não abençoar. Então eu quero mostrar para você aqui alguns versículos, são poucos, na verdade essa mensagem de hoje foi apenas para você relembrar, e a Gisele já separou ali para a gente, Provérbios 8, 18, para que você veja assim, olha só, às vezes a gente acha que riqueza e honra está com o nosso trabalho, preste atenção no que eu vou te dizer, o nosso trabalho é o instrumento que Deus usa, entendeu, Viviane?
Se não trabalhar, não tem. Não adianta vir com essa história que vai ser influencer, jogador de futebol, que vai ser pastor, que vai ser pagodeiro e que vai ficar milionário. Não vai, meu amado, não vai. Tem que estudar, tem que correr atrás, tem que lutar pelos seus sonhos, mas tem que correr atrás. Então a gente tem que lutar. Então a Bíblia diz, por quê? Porque Deus vai usar de instrumento isso para nos abençoar. Mas a riqueza e a honra estão em quem? Olha lá, riquezas e honra estão comigo. Com quem, gente? Com Deus. A riqueza e honra não está no nosso trabalho. O nosso trabalho, ele é instrumento que Deus usa para colocar nas nossas mãos os bens que nós queremos, Por isso que Ageu diz que minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor. É dele. A maior riqueza do mundo aqui não está nos Estados Unidos, é de Deus, é dele, É dele, e ele permite o homem ter. Então ele fala, riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Depois o que diz o versículo 21 agora, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Quem recebe, diga amém. E como que isso vai chegar a nós? A quem ama. A quem ama. E quem ama é o quê? Fiel. Então, eu só posso me aproximar. Volta lá o 18 para a gente, Gisele. Eu só posso me aproximar dessas riquezas e honras se eu, diz o verso 21, volta lá, Gisele, se eu amar a Deus. Se eu não amo a Deus, e essa igreja aqui não vai falar simplesmente como nós vemos algumas outras igrejas. Então, pastor, eu tenho que dar dinheiro. Não, amar a Deus é muito mais do que dar dinheiro. O dar dinheiro na obra do Senhor, ela é apenas, repito, uma das máquinas, uma das formas. Mas amar a Deus, nós sabemos que é algo muito maior. É uma vida de fidelidade, uma vida de transformação, uma vida renovada, uma vida com Ele, uma vida de intimidade, uma vida intensa. Então, é mais do que dar dinheiro. Mas o dinheiro na obra dele é importante para que ela se mantenha. Quando eu e você entramos numa igreja pela primeira vez, numa igreja, caso você tenha se convertido dentro de uma igreja, não numa casa de oração de uma irmã, de um irmão, enfim, mas quando você entrou naquela igreja pela primeira vez, e lá tinha assentos, lá tinha um ventilador pelo menos, tinha energia elétrica, tinha um banheiro, tinha instrumentos, tinha microfone, tudo isso tinha lá, e a salvação chegou até você, porque algum dizimista mantinha aquilo lá. Algum dizimista mantinha aquela igreja. Alguém que era fiel. Então, o nosso dinheiro também serve para converter pessoas. Então, quando alguém se converte nessa igreja, ou quando alguém volta para Jesus, o seu dízimo faz parte disso. O seu dízimo faz parte disso. Por isso que o Senhor disse, para dotar de bens aqueles que me amam e para lhes encher os tesouros. Mateus 7, verso 2, diz algo também interessante. Pastor Marcelo, eu venho à igreja e eu não dou nada, pastor. Pastor, eu tenho cultos, pastor, às vezes eu passo cultos, eu venho aqui, o senhor não vai falar comigo se eu não der nada, pastor Marcelo. De maneira nenhuma, eu vou te abraçar, eu vou te beijar, eu vou querer saber como é que você está. Se você não vier à igreja, eu ou a pastora Renata vamos lhe procurar. Você não tenha dúvidas disso. Ué, pastor, então vocês não medem as pessoas aqui na igreja pelo dízimo? Então, se eu não der um envelope escrito aqui, marcado dízimo, então o senhor e a pastora não vão me medir por causa disso? De maneira nenhuma, e não estou sendo hipócrita, não estou sendo demagogo nem hipócrita. A gente aqui, nós procuramos todos, seja o maior dizimista, ao menor ou aquele que não dá nada. Por que vocês fazem isso? Porque o maior prejudicado é o que não é dizimista. Porque Deus vai usar outro para abençoar a igreja.
E pastor, onde que está isso, ô João Vitor? Está nesse texto aqui. Com o critério com que julgardes, sereis julgados. Com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Quando, agora aqui botando um parênteses para aquelas pessoas que fazem, nos enganam na questão financeira. Se você vai num açougue, e você chega lá no açougue e você fala assim, moço, eu quero 1 quilo de alcatra. O nosso diácono Josimar, só de olhar ali a pendurada as carnes, ele sabe qual é. Alguém mais aqui sabe? Viviane, né? A Nilda, né? Então sabe qual é a carne. Nós, o restante, não sabemos. Né? Eu só sei costela e contrafilé. Olhou o resto, eu não sei. Aí você chega lá, né, Nilda? Lá naquele açougue lá que você costuma comprar, e você sabe, eu não sei. Aí eu chego lá para o cara e falo, me dá 1 quilo de alcatra e corta para bife. Se ele chegar lá e cortar a 100, eu só vou saber na hora de comer. Mas na hora em que ele estiver cortando, eu não vou saber. Mas na hora em que eu comer, eu vou saber. Se ele me enganou, a Bíblia diz ali, Viviane, da forma que tiveres medido, vos medirão também. Se você engana alguém hoje aqui, lá na frente, quando ele for num mecânico, quando ele for num médico, quando ele for num farmacêutico, quando ele precisar de um advogado, quando ele precisar de alguém vai enganar ele também. Porque o que você faz aqui, a medida, ela volta para você. Então o Senhor está falando de vida financeira e está falando de postura, está falando de atitude, da forma, naquilo que você faz, alguém vai fazer para você também. A cobrança, ela sempre chega, meu amado. A cobrança, a conta, ela sempre chega. Como eu falei para uma pessoa há um tempo atrás, agora você está vibrando, agora você está botando na internet, agora você está mostrando para todo mundo que você está feliz. É igual quando a gente vai, não pode nem lembrar disso, né, pastor Renato, que a gente comeu naquele restaurante lá, a conta que a gente pagou, né? Nem fala. Enquanto a gente estava comendo, foi maravilhoso, só que eu vi o preço errado no cardápio, me lasquei. Voltou, gente, a comida na hora da conta. Quase que eu tive uma convulsão, para tu ter uma ideia, né? Eu estou comendo com alegria, a outra vem e acaba com a minha alegria. Você viu realmente o valor desse prato? Eu falei, vi, é tanto. Ela falou, né, não. Eu falei, é sim. Ela falou, né, não. Eu falei, é sim. Ela falou, dá uma olhada nisso aqui. Gente, eu vi o preço para uma pessoa. Era o dobro, né? Era o dobro. Enquanto, irmão Célio, eu estava comendo, eu falei para essa pessoa, eu estava feliz, eu estava saboreando, eu estava comendo cheio de alegria, e ela perguntando, você quer mais? Eu quero, vai botando, e eu alegre, eu falei assim, não, hoje eu estou comendo tão bem, que não dá tempo nem de botar no status do WhatsApp, eu fui comendo, né, pastora? Eu fui me alegrando, daqui a pouco, gente, o que veio, Marcelo? A conta, meu amigo. A conta chegou, quase que eu falei, posso lavar os pratos? Né? Posso lavar os pratos? E o garçom teve a petulância de chegar com aquela cadernetinha preta, chegou para mim e falou assim, o senhor está satisfeito? Eu falei, até estava, até saber a hora do que eu ia pagar, até eu estava satisfeito, né? Gostou da comida? Gostei. Aí pegou, olhou, amado, eu tive que, para sair do restaurante, que pagar a conta. E a vida, ela faz isso. Às vezes a pessoa está achando que está arrebentando, que está o máximo. Nós não vemos um outro careca por aí que comanda o país. Gente, ele está achando o máximo, ele está achando que é imperador, ele está fazendo mal a milhares de vidas, ele está achando que nada chega nele. Até o Trump abandonou o Brasil, fez isso, fez aquilo. Meu amado, a conta vai chegar. Vai ou não vai? Vai! Porque
porque você pode comer o que for no restaurante, você pode beber o que for no restaurante, você pode estar ali feliz, alegre, botando no status, você pode passar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, mas para você sair, você vai ter que pagar a conta. E Ele vai pagar a conta. E as pessoas que medem errado as coisas de Deus, elas vão pagar a conta. Vai ter uma hora que a conta vai chegar. E pastor, você vai ser duro agora? Vou. Até para quem não é dizimista. A conta vai chegar. Por quê? Porque o Senhor fala, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Se você é abençoador, Deus abençoa. Se você retém mais do que é justo, ser-lhe-á pura perda, como diz a palavra. Então, como é que eu dizia alguns anos atrás, aqui na igreja? Quem é o crente esperto? O dizimista. Porque quando ele... Eu não estou falando a respeito... Gente, eu estou falando aqui, não é só da nossa igreja não, tá? Então eu estou abrindo parênteses de uma forma geral. Você que está me assistindo agora, você não é dizimista aqui na igreja, mas se você dá um dízimo em alguma igreja, você tem direito à sua bênção. Você tem um direito à sua bênção. Porque se você está medindo, Deus vai te medir desta forma. Qual é a outra desculpa que as pessoas têm? Você lembra? Qual é a outra desculpa que a pessoa tem porque ela não é dizimista? Não, porque ela ganha pouco. Não é? Eu e você já ganhamos pouco. Ou ainda ganha pouco, na sua visão. Mas você não ganha pouco porque teria gente querendo ganhar o que você ganha. É verdade ou não é verdade? É verdade. Alguém lembra aqui da alegria do primeiro salário? Do primeiro. Alguém lembra aqui ainda lembra da alegria? Eu lembro, gente. Eu trabalhava na Polícia Civil. Eu ganhava 80% de um salário mínimo. Hoje seria R$ 1.200 aproximadamente. Foi numa sexta-feira à tarde, eu fui no Banco Itaú. Para quem conhece o centro do Rio, lá na Avenida Gomes Freire. Sabe onde é, irmão Célio? Avenida Gomes Freire. Fui lá naquela agência do Banco Itaú, lá no final, fui receber, enfrentei uma fila dos infernos. Dos infernos não, era do céu. Era do céu, porque não tinha aplicativo, não tinha caixa eletrônico, você tinha que receber no caixa. Saí da polícia, fui direto para lá para receber aquele dinheiro. Quando eu recebi, era cruzeiro. Quando eu recebi, eu achei que eu estava rico. Era muito dinheiro, muita nota. Saí dali, falei, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dar o meu dízimo. Separei o dinheiro do dízimo, passei no mercado, comprei só coisa gostosa que a minha família lá gostava. E no domingo, estava eu lá na igreja, Cristo Vive, entregando na mão do apóstolo Miguel Ângelo, um monte de nota, né? Era o quê? R$ 1.120 hoje, aproximadamente. E entreguei lá. Mas eu ainda lembro desse dia. E olha o que a Bíblia fala então, dessa situação, do fiel no pouco. Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Pastor Marcelo, assim como o Senhor, descontando o dinheiro do meu estágio, você que está me assistindo agora, que é estagiário, como eu fui na Polícia Civil, na época, ganha R$ 1.200, eu tirei R$ 120 para entregar meu primeiro dízimo, se fosse o valor de hoje. Então ele diz assim, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o quê? O muito te colocarei. Onde que está esse muito? Essa semana eu fiquei invocado da comida que eu comi, mas eu paguei ou não paguei? Paguei muito mais que o dobro do que foi esse dízimo de R$ 120 aí que eu paguei. Me deu indigestão a comida, mas eu tinha... Ou eu não tinha dinheiro para pagar a comida? Tinha, meu amado. Porque quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor coloca. O Senhor, Ele coloca. Então, me doeu, mas eu tinha o dinheiro para dar. Então, Deus, Ele cumpre. Por quê? Porque muitas vezes a gente usa como desculpa, eu não dou porque eu não tenho. E com todo respeito, pode ser o contrário. Talvez você não tenha porque você não dá. Então, se eu for fiel no pouco, o Senhor pode me colocar sobre o muito. E ele disse, entra então na alegria, entra no gozo do seu Senhor. Pastor, me coloca uma prática antes da gente terminar. Antepenúltima passagem, vou te mostrar uma prática
de como que a gente pode chegar ao muito, segundo Crônicas 1:6. Você lembra de Salomão? Como é que Salomão veio ter a sabedoria que ele teve? Você sabe onde é que tudo começou? Essa sabedoria dele? Começou nisso aqui. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor. Sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, ele ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Gente, esse 1000 holocaustos era 1000 vezes 1000. Às vezes alguém oferecia, Viviane, um gado, uma cabeça de gado ao Senhor, queimava e oferecia a Deus. Sabe o que ele fez, Josimar? Ele acordou, ele olhou de cima do seu palácio e ele falou assim, hoje eu preciso oferecer algo a Deus. Mas eu não vou oferecer uma única cabeça de gado. Eu vou fazer 1000 juntas. Eu vou pegar 1000 juntas de 1000 bois. E eu vou oferecer como holocausto ao Senhor. Imagina esse churrascão subindo, queimando a carne aos céus. João Vitor, acordou até Deus. Era um churrascão, porque você imagina, ele queimou 1000 vezes 1000 bois. Ele queimou, aquela carne subiu aos céus. O Senhor falou assim, que churrasco maravilhoso do Salomão. Que churrasco maravilhoso. Aí, Salomão dormiu. Quando foi de madrugada, o Senhor apareceu a ele e perguntou o que ele queria. Vamos ver se é isso que diz o versículo 7. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse, pede-me o que queres que eu te dê. Gente, o que nós oramos aqui no início do nosso culto? Lembra das minhas palavras na oração? Não queremos ser comuns, nós queremos ir além, né? Ele ficou imaginando o seguinte, Josimar, ele olhou e ele falou, todo mundo dá uma cabeça de gado, pode qualquer pessoa dar uma cabeça de gado ao Senhor, oferecer em sacrifício. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer algo diferente, eu vou fazer uma oferta que ninguém nunca deu, eu vou oferecer uma oferta que eu nunca dei. E aí eu não falo apenas de dinheiro. Qual pode ser a sua oferta? Vim tocar teclado com a Rebeca, tocar um instrumento, pregar aqui como os Gileade e o João estão fazendo? O que pode ser a grande oferta da tua vida? Pode ser uma vida de santidade, pode ser uma oferta, uma vida então num dízimo, numa oferta. O que é a tua oferta que vai além? Pensa agora aí, você e Deus. O que você pode fazer além de Deus chegar ao ponto de nessa noite, nessa madrugada, Ele aparecer para mim ou para você e dizer assim, Marcelo, pede-me o que quiseres que eu te dou. Imagina, ele recebeu 1000 juntas de bois. Você imagina? Não. A gente não tem como imaginar, Josimar, nós não temos como imaginar, se bem que no Brasil, não sei se você sabe, nós temos mais bois do que gente, você sabe disso? São 260 milhões de cabeças de gado no Brasil, e nós somos 213 milhões, né? Salomão queimou 1 milhão de cabeças de uma vez. Então, exatamente, 1 milhão ele queimou de uma vez só, 1 milhão de cabeças, você podia queimar uma, ele queimou 1 milhão. Quando esse churrascão, Marcelo, chegou no céu, Deus falou, que cheiro maravilhoso. E ele falou, peraí, ele me deu o que ninguém deu, o que ninguém ofereceu. Quando chegou de madrugada, ele falou, pede-me o que quiseres que eu vou te dar. Então, meu amado, ofereça algo a Deus. Ofereça o teu melhor. Vamos começar 2026. Se você não é dizimista, seja. É o teu melhor. É o teu melhor, oferece o teu melhor, para que Deus apareça para você e diga, pede-me o que você quer que eu vou lhe dar, pede-me o que você quiser, né? Então veja só que Deus maravilhoso, e aqui você deve lembrar, né, que ele ainda foi além, ele virou e falou, eu quero sabedoria para conduzir o seu povo, e Deus deu além da sabedoria, Deus deu dinheiro, Deus deu saúde, Deus deu as nações, Deus deu mulheres, Deus deu tudo que ele não pediu, porque ele ainda falou, eu quero só sabedoria para conduzir o seu povo. Foi o que Deus fez.
Então, por causa de uma oferta, a vida dele mudou. Amado, eu creio que por causa de uma oferta, Deus pode mudar a nossa vida. Deus pode mudar a nossa história. E repito, eu não estou falando apenas de dinheiro, tá, gente? Então, de todas as áreas da vida, ofereça o seu melhor a Deus. Penúltima passagem, 2 Crônicas 20:20. Pela manhã cedo eles se levantaram, foram ao deserto de Tecoa. Você conhece eles? Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé, disse: ouvi-me ajudar, vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Creia aqui nesse profeta que você vai prosperar. Crede nos profetas que prosperareis. Não prosperou essa semana, ô Selma? Não prosperou? Não conseguiu a vitória sobre o inimigo? Não foi? Então, conseguiu a vitória sobre o inimigo. Creia no vosso Deus e você vai estar segura. Creia no profeta que você vai prosperar, que você vai alargar, que você vai vencer. Agora eu posso fazer o oba-oba, agora você vai vencer, agora você vai crescer. Por quê? Porque você percebeu o modo, a maneira. Agora eu vou fazer como os pregadores: 2026 vai ser o melhor ano das nossas vidas. 2026 nós vamos alargar o espaço da nossa tenda, vamos suprir, vamos ser providos. Você crê nisso? Eu também creio, meu amado. 2026 será. Por quê? Porque agora a gente conheceu o modo. Não é simplesmente roçar a lâmpada ou vai comer picanha. Não, não é assim. Tem o modo de Deus, tem a forma de Deus, tem o agir de Deus. Esse ano de 26, realmente, João, vai ser um ano de casamentos, vai ser um ano, abaixa a mão, vai ser um ano de casamentos. Ela já fez assim, vai ser um ano de portas abertas, vai ser um ano, ela fez assim, Senhor, oh Senhor, eis aí o profeta, Deus. Então será um ano onde nós vamos ver casamentos, João, onde nós vamos ver portas abertas, onde nós vamos ver a restituição de Deus. Porque o nosso Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele é fiel. E eu termino só para ler o capítulo 2, verso 29 de Apocalipse. Lê comigo para a gente acabar. Vamos ler aqui juntamente comigo. 1, 2 e... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ler novamente? 1, 2 e... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja Graça e Adoração, você está preparada? Você está preparada para avançar? Você está preparada para crescer? Ouça o que o Espírito diz que chegará à sua vida. Assim seja, assim disse o Senhor. Louve a Deus! Aê!